boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você aí, aonde você está, com essa paz maravilhosa, com uma unção especial, como nós estamos sentindo aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo atinja aí todas as tuas coisas, a tua vida, o teu trabalho, a tua família, e isso é para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui dando início a mais uma escola bíblica pela internet, para a honra e glória do Senhor. Está eu aqui, pastora Regina, da comunidade evangélica Um Novo Tempo, juntamente com o Leonel, o diácono Leonel. Estamos aqui nesta noite para levar a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa. E vamos falar hoje de a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Não é, Leonel? É isso mesmo. Boa noite, pastora Regina. Boa noite, Beto, todos os internautas. Exatamente esse é o tema da nossa aula de hoje. A oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Vamos ver nesta aula, explicar, entre outras coisas, como se deu o início da igreja cristã, compreender que a oração perseverante resultou na atuação poderosa do Espírito Santo e nos conscientizar de que o Espírito Santo reveste a igreja de poder para a disseminação do Evangelho. Glória a Deus. Antes disso, antes de entrarmos na aula, nós queremos te convidar a participar conosco nas nossas comunidades. Um Novo Tempo, temos 3 comunidades, distantes uma da outra. Você que está perto de uma delas, a participar conosco todos os domingos às 9 horas na escola bíblica. Vamos passar para você os endereços, o horário é esse, domingo às 9 horas, e vai ser um prazer tremendo encontrar você lá e tirar aí as tuas dúvidas, Aqui você vai ouvir, anotar a palavra, mas lá você pode perguntar e saber certinho aí o que está acontecendo realmente, aquilo que está dando dúvidas ao seu coração. Amém, Leonel? Amém. Os 3 endereços são os seguintes. A primeira igreja que eu vou passar para o seu endereço é de Cotia. Nós temos uma igreja, uma comunidade, Um Novo Tempo lá em Cotia, que fica na rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde, lá no bairro Atalaia. Então, em Cotia, rua Brasilândia, número 85. Também na Zona Norte, na cidade de São Paulo, fica na freguesia do Ó, a nossa igreja, comunidade Novo Tempo, Zona Norte, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Então, Avenida João Paulo I, altura do número 900, na freguesia do Ó. E a nossa igreja sede fica na rua Major Sertório, número 685, próximo à faculdade Major Sertório, 685. É a nossa igreja, comunidade Um Novo Tempo, sede. Glória a Deus. Convido você também hoje, às 20 horas, tem tempo de participar aqui da escola bíblica e ir para o nosso culto, às 20 horas, na Avenida João Paulo I, na altura da Avenida João Paulo I, número 900, temos lá o nosso culto, um culto de palavra, um culto maravilhoso, onde vamos ouvir aí os ministros, o nosso Bispo Luiz, ou a nossa pastora Elizabeth, e vamos receber uma palavra para os nossos corações, aonde vamos sentir aí a presença de Deus, vamos receber aí uma oração. Então você está mais do que convidado hoje, daqui a pouquinho, lá na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Amém? E também quero convidar vocês, temos cultos lá de segunda-feira à tarde, você que tem tempo de ir às 15 horas, nós temos lá a Tarde da Bênção com uma campanha poderosa de portas abertas. Temos às terças-feiras o culto de oração. Temos de quarta-feira esse culto, que acabei de apresentar para vocês. Temos o culto de quinta-feira, que é de cura e libertação. E temos o nosso culto aos domingos, às 18 horas, que é o culto da família. Um culto onde nós louvamos, rendemos graças a esse Deus Todo-Poderoso e colocamos aí tudo diante dele, nas mãos dele. E às 18 horas
nas 3 igrejas aos domingos. Amém? Nós usamos aqui o livrinho da CPAD, se você quiser acompanhar conosco, é esse o livrinho. Estamos na lição número 7, a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo, onde nós vamos explicar aqui como se deu o início da igreja cristã, compreender a oração, perseverante que resultou a atuação poderosa do Espírito Santo, e vamos nos conscientizar de que o Espírito Santo reveste a igreja de poder para a disseminação do Evangelho. Amém. E dentro dessa aula, nós já começamos com o nosso texto áureo. O texto áureo da aula de hoje é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa passagem está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. E a verdade prática diz o seguinte: a expansão contínua do Evangelho completo é um distintivo da igreja, que não se descuida da oração. Então, a igreja que está sempre orando tem essa distinção, esse diferencial, que é a expansão contínua do Evangelho completo. Glória a Deus. Olha, eu vou ler a leitura bíblica em classe em Atos 1, versículo 12 ao 14, Atos 2, versículo 4, 38, 40, 41 e Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 1, 12 e 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amém. Então, enquanto você estava pegando aí sua caneta, seu papel ou a sua Bíblia, eu comentei sobre os objetivos dessa aula. Eu gostaria de falar mais uma vez para você, rapidinho, quais são que nós vamos analisar nesta aula. Nós vamos analisar como se deu o início da igreja cristã. Vamos ver também e compreender que a oração perseverante resultou na atuação poderosa do Espírito Santo. E vamos ver também que o Espírito Santo reveste a igreja de poder para a disseminação do Evangelho. E na introdução da aula de hoje, nós vemos aqui que no dia de Pentecostes foi o momento em que a igreja foi instituída. E no começo, a sua formação se deu pelo derramamento do Espírito Santo. A característica principal da igreja primitiva era a poderosa atuação do Espírito, resultante da oração perseverante da comunidade cristã em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja passou a propagar poderosamente o Evangelho, como nós vimos lá em Atos 2, 47. Então, tudo começou no dia de Pentecostes e começou pelo derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então a gente vê aí o início da igreja cristã, e vamos falar de derramamento do Espírito.
Então, Leonel, então quer dizer que, né, como Jesus falou, houve um derramamento sobre todos que estavam ali orando. Será que isso pode acontecer hoje em dia, Leonel? Já esperava que havia uma pergunta para me colocar com uma dúvida. Mas eu creio que sim. Eu creio que o mesmo Espírito que estava sobre a igreja primitiva, ele, como em Jerusalém, né, como Jesus havia determinado, tudo vai aí em decorrência da obediência ao Senhor. Por quê? Esta é uma das condições para o recebimento do batismo no Espírito Santo. Então, toda a igreja que se propõe a orar em busca do revestimento do Espírito Santo será abençoada com a resposta divina, da mesma maneira que aquela dos primeiros dias. Então, eu creio que sim, creio que não só é possível, como é o desejo, é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Seria uma continuação, né, do Pentecostes, Amém. né? E por falar em Pentecostes, né, nós estamos falando aqui de Pentecostes, eu vou passar aí para vocês o que era o Pentecoste, o dia de Pentecoste. Olha, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa e marcava o final da colheita de grãos. A ideia era que fosse como uma festa de ações de graças, marcada pela oferta de sacrifícios e a doação de contribuições voluntárias da colheita recente. O Pentecoste era uma das 3 festas de peregrinos a que os homens adultos de Israel deviam comparecer. E na tradição rabínica, o Pentecostes também marcava a data em que Deus entregou a lei a Moisés. Não é de admirar que muitos milhares de peregrinos que vinham dos judeus espalhados por todo o Império Romano e pelo Oriente estivessem presentes para esta festa, né, para este dia. E o mais significativo de todos, né, que era o dia de Pentecostes. E os textos rabínicos relatam que aproximadamente 12 milhões de pessoas reuniam-se para celebrar a Páscoa. Joséfo estima que fossem 3 milhões. Estes números são elevados, considerando a área dentro e ao redor de Jerusalém. Mas fica claro que a população da cidade de cerca de 55 mil pessoas no século I era dobrada e triplicada pelos visitantes, dos quais muitos vinham para a Páscoa e permaneciam até Pentecostes. E a referência de Lucas às terras nativas, das quais vinham muitos dos peregrinos judeus, está em completa harmonia com o que conhecemos da diáspora judaica do século I. Então, está aí um resumo aí do que era Pentecoste, o dia de Pentecoste. Né, a gente escuta falar e às vezes tem pessoas que não têm nem noção de porquê. Né? Tem gente que acha que Pentecoste, o dia de Pentecoste, foi só porque houve um derramamento do Espírito Santo. Não é isso. Já existia o dia de Pentecoste, mas nesse dia houve o derramamento do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, nós podemos entender aí sobre o dia de Pentecostes, né? Sobre essa festa. E dando continuidade, nós já iniciamos aqui, analisamos o início da igreja cristã e vimos o derramamento do Espírito. Agora, em seguida, nós vemos aqui a preparação para o serviço do reino. O Senhor enche o crente do seu Santo Espírito, equipando-o para o serviço do reino de Deus. O Espírito Santo não está subordinado a nenhum capricho humano, pois ele é Deus e, como tal, é o Senhor da igreja, como nós vemos em Atos 13, 1 e 2. Um crente, pelo fato de ser batizado no Espírito Santo, não tem permissão para realizar missão alguma na igreja sem a direção do Espírito. 1 Coríntios 12, 11. O crente maduro, espiritualmente, tem sua vida pautada na palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo, como nós vemos lá em 1 João 3, 22. Ele está apto para realizar todo o serviço em prol do reino. Então, vemos que o que o torna apto é exatamente a direção do Espírito, não o fato dele querer fazer alguma coisa por ele, né? Tem alguns
novos convertidos e até velhos convertidos que acham que por ter o batismo do Espírito Santo, por ser batizado, né, ele já tem direito a fazer muitas coisas na igreja, a fazer aquilo que lhe dá na cabeça, né? Não, eu tenho esse dom, eu vou lá fazer. Não, não é assim que funciona, não. As coisas de Deus é com ordem e com decência, né? As coisas de Deus não é porque é do Espírito Santo e é de Deus que aqui na terra vai ser em desordem e vai ser de qualquer maneira e do jeito que cada um quer. Senão seria uma bagunça, né, Leonel? É verdade, não tem como falar, nós estamos no período da graça, vamos que vamos. Não, tem que ter tudo decência e ordem, e como a pastora Regina bem mencionou, os novos convertidos, alguns velhos convertidos e alguns médios convertidos também. Não é porque você tem que... Infelizmente não são maduros, né? Em qualquer período da nossa conversão, seja ele o começo, o meio ou já avançado. Precisa ser maduro. E para ser maduro espiritualmente, tem que realmente conhecer a palavra de Deus. Se conhecer a palavra de Deus, vai saber o que ele está apto ou não a fazer. Principalmente dentro da igreja, onde existe uma hierarquia e tem que ser obedecida. Por quê? Porque Deus quis assim. Amém? Amém. Também porque é uma batalha, né, pastora Regina? Uma batalha espiritual. Então nós vemos esses filmes de batalhas, nós vemos ali que tudo é organizado para que possa haver ali um bom resultado nessa batalha. É isso mesmo, onde tem bagunça, nada prospera, né? E as coisas de Deus a gente vê que já desde a criação do mundo foi com ordem, foi com decência, foi as coisas feitas bem certinhas. Isso nos mostra, né, a organização de Deus. E se Deus foi organizado para criar o mundo e todas as coisas, Ele quer que a gente siga o seu exemplo. E que tem que ter essa organização, sim. Não é de qualquer maneira e não é assim. Por quê? Porque o Espírito está sujeito à carne. Amém. Então agora vamos ver o nosso próximo item, que são as evidências da ação do Espírito Santo. Então, estando os discípulos reunidos após o dia de Pentecostes, veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ouviu-se manifestações sobrenaturais, audíveis e visíveis, nunca antes experimentadas. Atos 2, 1 ao 4. O batismo no Espírito Santo e as manifestações espirituais são o cumprimento das promessas de Deus proferidas pelo profeta Joel. Joel 2, 28. A fé dos discípulos estava alicerçada na promessa divina, que agora se cumpria através de suas orações. Quando o Espírito de Deus age no meio do seu povo, com manifestações sobrenaturais, ele suscita o santo e reverente temor, despertando a coragem, a ousadia e maior desempenho no trabalho do Senhor. Atos 4, 31. Glória a Deus. A gente aprende bastante, né? E isso nos mostra também que o Espírito Santo de Deus e as suas manifestações hoje, né, são reais. Nós precisamos estar atentos, porque assim como tem as manifestações reais do Espírito Santo, audíveis, né, e visíveis, tem também aquelas coisas que a gente chama de falsas profecias, né, profetadas e algumas coisas que não vêm do Espírito de Deus, mas que você tem aí o discernimento da palavra de Deus para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. E pode ter certeza, o que a gente sente quando é de Deus é tremendo, é maravilhoso. Então, não tem dúvida, né? Não sentimos dúvida e nem sentimos aí tribulação, mas sentimos paz no nosso coração. Amém. E aqui nós vemos que o Espírito Santo prepara pregadores. Nesse item que é a disseminação da palavra, que é quando a palavra é levada para todos os cantos, nós vemos aqui uma passagem interessante, em que Pedro, ele estava cheio do Espírito, e ele falou corajosamente, se colocando de pé, e falou do genuíno Evangelho. E olha só que coisa tremenda. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas ao reino dos céus. Atos 2, 41.
3.000 almas. É bastante alma, hein, pastora Regina? E é para honra e glória do Senhor, né? Amém. E isso pode ocorrer também hoje em dia, né? Quando tem uma aglomeração de pessoas e Deus levanta aí um pregador e o Espírito Santo prepara para isso, capacita para isso, pode haver aí a conversão de 3.000 almas também. Amém. Glória a Deus. E a gente vê, Leonel, olha, a gente aprende aqui que para cada um Deus deu um dom, né? Mesmo aí para esses que levavam a palavra, né? De repente a gente conversa e fala assim, mas eu não tenho esse dom da palavra, né? De falar, de coisas assim diferentes, né? Como esse ou como aquele pastor. É que cada um tem um dom e a gente vê aqui na palavra, olha aqui. Aqui diz assim, que Estevão cheio de conhecimento, fé e poder. Em Atos 6, versículo 3, o 5 e o 8. Filipe também, cheio de conhecimento, fé e poder. Em Atos 6, versículo 6 ao Atos 8, versículo 6 a 8. E outros mais foram preparados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito continua a capacitar homens e mulheres para a obra da evangelização, do ensino e da literatura, a fim de proporcionar a expansão do reino de Deus. Então, ele prepara cada um o seu jeito de falar, o seu jeito de levar a palavra, de preparar, né, essa palavra, de pregar às pessoas. Ele sabe para quem nós vamos pregar. Então, ele nos prepara de uma maneira diferente, né, do que alguns outros pastores. E alguns outros pastores têm a maneira diferente de outros pastores. E assim vai. Então, não é para se preocupar o jeito que você faz ou o jeito que você prega. Que você tenha certeza que o Espírito Santo está te preparando. E que você não pode negar fogo, não. Você tem que levar essa palavra. É pela rádio, é de uma maneira. É dentro da igreja, é de outra maneira. É na rua, é de outra maneira. Para um amigo, é de outra maneira. E o Espírito Santo capacita a cada maneira de ser, a cada maneira da gente levar essa palavra e levar a conversão. Se uma alma, né, se converter através da nossa pregação, Deus já faz a festa lá no céu, já a festa no céu, porque foi uma alma. Então, nós não temos que nos preocupar aí a 3 milhões ou 3.000, né? Nós temos que nos preocupar com uma alma. Amém? Amém. E lembrando sempre que a finalidade de tudo isso é a expansão do reino de Deus. Então, por isso, a igreja deve orar sem cessar, para que o Senhor a enriqueça com obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, como nós vemos em 2 Timóteo 2, versículo 15. E também obreiros que sejam irrepreensíveis. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Glória a Deus. E o Espírito concede também intrepidez, a autoridade com que os apóstolos expunham a palavra de Deus e o seu poder de persuasão são virtudes que somente o Espírito Santo pode conceder. Tomamos como exemplo a história de Pedro. Compare seu comportamento antes do dia de Pentecostes e após a sua excelente e maravilhosa transformação ocorrida depois daquele dia. Estevão pregava a palavra diante dos seus opositores, com destemor e muita autoridade divina. Atos 7, do 1 ao 60. E tudo isso ocorreu porque a igreja orava com determinação. Da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer nestes dias com a igreja que perseverar em oração e jejum diante dele. Então é importante a perseverança, né? Perseverar em oração, perseverar sempre aí buscando de Deus, buscando aí aprender a palavra do Senhor e buscando aí de Deus essa intrepidez, né? Porque se você tiver que levar, Leonel, você que é um advogado, se você tiver a oportunidade de levar essa palavra maravilhosa de Deus para um juiz, você vai fazer com intrepidez? Tenho que pedir para o Espírito Santo me capacitar e para que eu tenha. Eu creio que sim. Creio que o Espírito Santo nos capacita, desde que não seja que eu não esteja na minha condição humana,
aí eu terei, porque se for o homem, não, mas se for pelo Espírito Santo, Deus concede intrepidez para que nós falemos a qualquer pessoa, não só a um juiz, como até mesmo a pessoa mais importante aí que você imaginar. Nós vemos que no Antigo Testamento nós temos exemplos de homens de Deus que levaram a mensagem para reis, né? Até em situações mais complicadas ali, eles conseguiram demonstrar o poder de Deus para reis, para pessoas importantes. Então, por quê? Não pela condição humana, mas por meio do Espírito Santo. É isso. Então, hoje, né, às vezes a gente se vê em situações exatamente assim, né, com pessoas que conhecem muito a lei, que conhecem muito aí as coisas da vida, né, as coisas da carne. Então, quando você vai falar do espiritual, às vezes tem pessoas que têm esse temor. Eu não tenho, porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, tenho convicção desse Deus maravilhoso, de todas as coisas que Ele fez e da palavra. Então, eu vou levar sim e vou falar sim. Por quê? Porque já recebemos o batismo com o Espírito Santo e já estamos capacitados. Se Deus colocar alguém dessa maneira na sua frente para você levar a palavra, não tenha medo. Tá bom? Seja aí um corajoso, leve a palavra, porque se você ganhar essa alma, a festa no céu e uma pedra na tua coroa para a honra e glória do Senhor. Amém. Agora eu tenho uma pergunta para a pastora Regina. Uma pergunta eu sabia que não ia ficar sem chumbo. Que é interessante para esse assunto, em que eu já imagino a resposta. Nós falamos aqui de intrepidez para levar a palavra para quem quer que seja. E você lembrou bem de pessoas que dominam os assuntos do mundo e que você precisa desse poder do Espírito Santo para levar. E Jesus, quando Jesus trouxe as boas novas, o reino dos céus, como nós vemos na Bíblia, Jesus falava com magistrados, com doutores da lei, com pessoas ali que conheciam a lei. E Jesus passou por isso ou não? Ou Jesus foi bem recebido, eles aceitavam tudo que Jesus falava, ou também é um exemplo para nós usarmos como referência? Olha, é claro que é um exemplo, né? Nós levamos a palavra, nós somos cristãos, né? Então, como cristãos, nós somos aí, tentamos ser perto de Cristo, fazemos as mesmas coisas. E ele passou e diz a palavra de Deus o seguinte, Leonel. Se você levar a palavra para alguém, se você falar de Jesus para alguém, ou falar dentro da palavra para alguém, e essa pessoa não receber, você limpa o pó das tuas sandálias e não volta mais. Amém. É isso que está escrito na palavra de Deus. Se você achar dificuldade, às vezes compensa. Você vê que tem uma dificuldade, mas a pessoa dá uma abertura. Dentro dessa dificuldade, ela te dá uma abertura. Então você vai insistir. Agora, se a pessoa não der essa abertura, você limpa a sandália, o pó da tua sandália e tchau, né? Entrega na mão de Deus. Você fez sua parte. Você já lançou a semente. Agora, o restante vai ser com o Espírito Santo. Mas olha, tenha certeza de que a semente lançada, ela vai produzir um fruto. Então, cedo ou tarde, isso vai dar uma colheita boa. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas a pessoa não recebeu, olha o que aconteceu, olha o que ela falou para mim, mas ela ficou na dúvida. Algo aconteceu. E essa dúvida vai fazer com que ela procure saber a resposta correta. E aí vai produzir um fruto. E isso é o que nós devemos fazer, levar essa palavra, né? Sem medo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou levar essa palavra para essa pessoa, porque eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum com ela. Mas nem tenta. E o Senhor, né, como você falou bem, Jesus Cristo fez isso. Ele não se importou quem era, se tinha diploma ou se não tinha diploma, se era magistrado, o que era, se era rei ou não era. Ele levava a palavra e acabou. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Com dificuldade ou sem dificuldade, nós vamos fazer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacita com essa intrepidez. E o que é intrepidez? É coragem, né? É essa falta de medo. Amém. E muito relacionado com esse assunto, nós vamos ver agora o seguinte tópico. Escolhendo e enviando homens para a obra missionária. Atos 13, do 1 ao 5. Então vemos aí que também a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o que iniciou a obra missionária da igreja.
E tem um detalhe, essa obra missionária, a missão atingiria em pouco tempo a escala mundial. Por quê? Porque é algo interessante. Ali naquela ocasião, nós vemos aqui, naquele dia estavam em Jerusalém pessoas de 16 nacionalidades, como nós vemos lá em Atos 2, versículos 5, 9 a 11. Então, tinha gente de toda parte do mundo. E isso já impulsionou, depois da descida do Espírito Santo, para que o mundo todo fosse alcançado. E Jesus disse aos discípulos que, capacitados pelo poder do Espírito Santo, seriam suas testemunhas até aos confins da terra. Atos 1, 8. Glória a Deus. Por isso aqui a gente já vê que não é qualquer um, né, que tem aí o dom missionário, mas é aquele que é escolhido e capacitado pelo Espírito Santo. Amém. E vamos chegar aqui no tópico 3, o Espírito e o crescimento da igreja. Então, o tópico 3, no 1 diz, a igreja cresce, Atos 2, 41 ao 47. Não é, olha, é muito importante isso, viu? Não é a capacidade do homem que faz a igreja do Senhor crescer, Amém. mas a unção e a autoridade do Espírito Santo operando através dos seus instrumentos humanos. Todo crente, para exercer aí qualquer atividade no reino de Deus, necessita depender do Espírito Santo, mediante a oração. Não são os líderes que tornam a igreja poderosa nas suas ações, mas a oração da igreja com um propósito unânime. Atos 1, 14, Atos 2, 46 e 47. É importante entender isso, que não está no líder, não está na liderança, não está nas pessoas, mas está em Deus, né? É Ele que faz, derrama a unção, a autoridade e faz a igreja crescer. Amém. E olha, boa noite para o pastor Lucas, que apareceu ali. Você não está vendo aí na imagem, mas ele está ali, ó, atrás da câmera ali. Agora apareceu um pouquinho. E, dando continuidade, agora tem um detalhe, pastora Regina. E a perseguição, hein? Então não vai ter perseguição. Então vai crescer. Então nós vemos aqui pela aula de hoje. Então os discípulos estavam ali revestidos de poder, estavam prontos para executar a obra de Jesus. E tanto que é registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então agora discípulos destemidos, que não se escondiam mais, que não estavam mais ministrando ali com as portas fechadas, pelo contrário, eles tinham ousadia e intrepidez, como nós vimos aqui, e anunciavam o Evangelho. Então quer dizer que aí, pastora Regina e internautas, então não houve perseguição? Foi que foi. Claro que houve, ainda há. Mas é diante a perseguição a essas adversidades que o Espírito Santo continua agindo, a igreja continua crescendo. Por quê? Porque existe ainda a oração dentro das igrejas. Você vê em Atos 12, do 1 ao 17. Então, vamos aprender que a oração é fundamental, é a arma principal do crente, né? Com oração, a gente não muda as situações, a gente muda tudo, né? Muda o mundo, a gente consegue mudar o mundo, não somente a situação. Então, que você possa colocar aí no seu coração que sem oração a gente não chega em lugar nenhum. Pode ser o crente mais velho ou antigo da igreja. Sem oração não há crescimento, não há mudança, não há salvação, não há cura e não há libertação. Amém. Como nós vimos aqui, que a obra missionária, a pastora Regina lembrou bem, nós temos o poder de influenciar o mundo todo, que foi o que aconteceu. Foi a partir da oração da igreja, que desceu o Espírito Santo, e para o mundo todo foi levado o Evangelho, como nós estamos vendo aqui, e tudo se confirma, né? Não é à toa, quando nós falamos aqui, que podemos realmente influenciar o mundo. A palavra de Deus é poderosa. E no título 3 agora, no item 3 desse capítulo, nós vamos ver a integridade da igreja. Lucas declara que, tendo a igreja orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31.
O predomínio do Espírito Santo no crente leva-o a ser generoso e solidário. Atos 2, 44 ao 46 e Atos 4, 32 ao 35. Neste ambiente abençoado, propício e promissor, surge Ananias e Safira, um casal da igreja que não tinha nenhuma obrigação de vender sua propriedade. Atos 5, do 1 ao 4. Como fez Barnabé, e nem entregar na igreja todo o valor da venda. Ambos tinham apenas o dever de serem unânimes, como os demais. Atos 1, 14, 2, 46, Atos 4, 24 e Atos 5, 12. Por meio do dom de discernimento do Espírito, Pedro percebeu toda a mentira deles, e veio um repentino juízo divino sobre o casal. Quando a igreja está orando, Atos 4, 31, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Então, até mesmo nesse sentido, a igreja ela é guardada pelo Espírito. Com certeza, né? O Espírito Santo está sempre atento a todas as coisas, e aquele que tem o discernimento do Espírito Santo, ele consegue enxergar como Pedro enxergou aí Ananias e Safira. Então, que você tenha esse discernimento, que você saiba realmente aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que é certo, daquilo que é errado, porque a própria palavra também nos diz sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Que a gente possa ter os olhos, né, espirituais para enxergar, né, quando é o sim e quando é o não de Deus. Amém? E chegamos ao final, já estamos aqui na conclusão. E essa conclusão vem para alegrar aí os nossos corações. Você que está aí, oh meu Deus, mas não acaba nunca essa aula. Que você possa aí alegrar o seu coração. Por quê? Porque como crente, né, nós temos aí uma vida de oração. E precisamos nos dispor a ser um intercessor, não somente nas nossas necessidades, né, mas nas necessidades do corpo de Cristo, dos irmãos, daqueles que precisam, para a igreja. Nunca devemos deixar de orar pela igreja, porque a igreja, ela não é o prédio, né? A igreja é um corpo, e esse corpo são todos nós, somos todos nós, né? Eu, você, o outro irmão, a liderança é um corpo. E aí nós precisamos estar sempre orando para que haja realmente um avivamento, para que haja o derramar do Espírito Santo em cada culto, para que a igreja cresça, porque a igreja crescendo e tudo isso acontecendo, nós também vamos crescer espiritualmente, vamos nos amadurecer espiritualmente, né? E a respeito do batismo do Espírito Santo, o servo de Deus deve buscar sim, e muito, né, em oração, crendo que Deus atenderá às suas súplicas e os revestirá de poder. Amém. Então, estamos chegando ao final. Como a pastora Regina falou, você que estava aí aguardando o final porque quer ir ao culto. Eu pretendo ir ao culto. Exatamente, eu já estava olhando aqui no relógio. Falei, olha, eu acabei de falar que vai dar tempo, de repente, né? Tem que ir rapidinho. Então, se você, como nós já convidamos no começo do programa, caso você queira, caso você deseje nos visitar nesse culto de hoje, às 8 horas, eu estarei lá em nome de Jesus, justamente com a pastora Regina, juntamente com o Beto, com o pastor Lucas. Creio que todos nós estaremos ali e ficaremos felizes em receber a sua visita. E eu me despeço de todos, desejando uma semana abençoada para você, que Deus te abençoe todos esses dias, e na quarta-feira que vem, sendo a vontade do Senhor, nós estaremos aqui novamente às 7 horas. E a semana que vem, a lição é a 8, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Vamos aprender mais um pouquinho da oração de Jesus. Amém? E eu quero que você tenha aí uma semana de muitas bênçãos, de muita vitória e de muita oração. Você vai ver mudanças na sua vida, transformação na sua vida e para aqueles que você está buscando. Amém? Até quarta-feira que vem às 19 horas, em nome de Jesus.